Essa regra agora é a regra da derivada do produto. É quando a gente tem uma função, aqui no caso h de x, e ela é formada pela multiplicação de duas outras funções, a f de x e a g de x. Então a gente diz que tem um produto de funções. E aí existe uma regra específica para quando uma função é desse formato, tem esse formato, né? Então a gente aplica essa lei aqui para calcular a derivada do produto entre funções, tá? Que diz que a derivada dessa função, ou seja, a galinha de x, é igual a função fx vezes a derivada da função g de x, mais a derivada da função f de x vezes a função g de x. Tá? E aí, para a gente entender melhor, a gente tem um exemplo aqui. Esse é o primeiro, depois tem um outro. Ok? Então, vamos lá. Seja f de x igual a 2x ao cubo mais 3 vezes x na quinta mais 2x. Então, a gente tem duas funções. A gente pode considerar que a f de x é a h de x, né? Para comparar aqui com a definição. Isso aqui fica igual a, eu considero essa aqui como f de x e essa aqui como g de x. E aí a gente tem f de x vezes a g de x, tá? E aí agora a gente vai aplicar essa regra para fazer a derivada, a galinha de x, tá? Então eu tenho aqui, eu preciso fazer f de x vezes g' de x mais f' de x vezes g de x. E aí eu vou fazer a substituição. A galinha de x vai ser igual. A minha f de x é 2x ao cubo mais 3. Então eu preciso dela aqui. 2x ao cubo mais 3, tá? Vezes g' de x. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso a derivada da função g de x. Então, antes de colocar aqui, eu preciso derivar essa função. E aí a gente vai derivar com as regras que a gente já conhece, que é a regra da potência, né? Então, derivada de x na 5. Eu vou passar esse 5 aqui, multiplicando o x, e essa derivada vai ficar 5x na 4, né? Porque a gente sabe essa regra aqui de diminuir o 1 do expoente. Então, derivada de x na 5 é 5x na 4, mais a derivada de 2x, que conforme a gente já viu, nesse caso fica 2, né? Fecho parêntese aqui. Aí eu posso colocar colchete aqui, mais agora a segunda parte. Nessa segunda parte, ele pede a derivada da função f de x, ou seja, dessa aqui. Então, a gente deriva primeiro, vamos fazer aqui a derivada, 2x ao cubo, passo 3 multiplicando, diminuo 1 do 3, então vai ficar 3 vezes 2, 6x ao quadrado. Derivada de uma constante, a gente já viu que é sempre 0, tá? Isso aqui multiplicado pela função g de x, sem derivar, então eu pego só a função g de x, e multiplico aqui. Então, é x na 5 mais 2x. Tá? E aí, a gente precisa agora resolver, né? Então, vamos lá. A galinha de x vai ser... Eu preciso fazer essas multiplicações aqui, né? Então, esse 2x multiplica esse e multiplica esse. E esse 3 multiplica esse e multiplica esse. Então, vamos lá. 2x ao cubo vezes 5x ao quadrado. 2 vezes 5, 10. Mantenho o x e somo os expoentes. 3 mais 4, 7. Tá? Agora, 2x ao cubo vezes 2. Eu vou ter 2 vezes 2, 4x ao cubo. Agora, 3 vezes 5x na 4. 3 vezes 5, 15x na 4. E 3 vezes 2, mais 6. Ok? Agora o sinal da regra, né, aqui. E agora a mesma coisa, a multiplicação. Então, vou fazer aqui. 6x ao quadrado vezes x na 5.
e depois 6x ao quadrado vezes 2x. Como aqui é zero, a gente ignora. Tá? Então, vamos lá. 6 vezes 1, no caso, né? 6. Mantenho o x. 2 mais 5, 7. E 6 vezes 2, 12. Mantenho o x. Somos expoentes na 3. Tá? Agora, a gente organiza isso aqui. Deixa eu ver. Aqui, na linha de x. Eu tenho x na 7 aqui e x na 7 aqui. Então, eu posso fazer esse somatório. 10 mais 6, 16, x na 7. Aí, eu tenho 4x na 3 e 12x na 3. 4 mais 12, 16x na 3. E aí, sobra o 15x na 4 e o 6. E aí, eu posso reorganizar aqui para ficar melhor. 16x na 7 mais 15x na 4 mais 16x na 3 mais 6. E essa aqui é a resposta dessa derivada. Ok?